Se você não está conseguindo suportar uma tentação que está aparecendo na tua vida, é sinal de que você está sendo escravo do pecado. A vida de uma pessoa que está o tempo inteiro tentando ser boa, está o tempo inteiro tentando agir de acordo com a vontade de Deus, porém ela não consegue. Ela está sempre escorregando, está sempre nadando contra a maré. Está começando mais um devocional da playlist Batalha Espiritual. E hoje nós vamos estudar sobre ser escravo do pecado. Como é a vida de um escravo do pecado e como se libertar dessa escravidão. Em Romanos 7, a partir do versículo 13, está escrito: Sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Aqui o apóstolo Paulo está descrevendo uma pessoa que é escrava do pecado. Uma pessoa que está vivendo ainda pela carne, que não aceitou Jesus, que não se batizou, que não conhece uma vida com Cristo. Ele está dizendo aqui que uma pessoa que é escrava do pecado, ela entende que o que ela deseja é mal. Ela entende o que é o bem e o que é o mal. E mesmo ela desejando fazer o bem, ela não consegue. Ela não consegue se libertar dessa prisão, desse vício que é pecar. Então ele diz: querer o bem está em mim, ou seja, eu quero o bem, não porém efetuá-lo, ou seja, eu tenho capacidade de conhecer o bem e de querer fazer o bem, mas eu não tenho capacidade de efetuar esse bem, ou seja, de realmente agir de acordo com aquilo que eu considero certo. E daí ele ainda fala: o mal que não quero, esse faço. Então ele está trazendo aqui a vida de uma pessoa que está o tempo inteiro tentando ser boa, está o tempo inteiro tentando agir de acordo com a vontade de Deus, porém ela não consegue. Ela está sempre escorregando, está sempre nadando contra a maré. E a gente pode relacionar isso como alguém realmente que está viciado. Porque uma pessoa que está viciada, ela sabe que ela está viciada, ela entende como aquele vício é ruim para ela está o tempo inteiro tentando se afastar daquele vício, porém ela não consegue. O vício sempre chama ela de volta. Essa é a realidade de uma pessoa que é escrava do pecado. O pecado vicia, ela não consegue se libertar de maneira nenhuma. Não por vontade própria, não pela própria força. Quem é escravo do pecado? Em João 8, versículo 34, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Repare que a palavra está falando que é todo aquele que comete pecado, ou seja, está no tempo presente. Se a pessoa está cometendo pecado agora, ela é escrava do pecado. A Bíblia não fala que quem cometeu o pecado é escravo do pecado, mas quem está cometendo o pecado. Porque uma pessoa pode cometer pecado e pode se arrepender e daí ela será liberta. Mas quem comete pecado, ou seja, quem permanece no erro, esse é escravo do pecado. Como alguém se torna escravo do pecado? Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, está escrito: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Quando uma pessoa se deixa vencer por uma tentação, por um mal, ela se faz servo do pecado. Você é servo daquele que você permite que te vença. Então basta você permitir uma vez que o pecado te vença para que você se torne servo do pecado. Basta uma vez para que isso aconteça. Então, uma forma também de entender se a pessoa é serva ou não do pecado é se ela não consegue vencer uma tentação. A palavra de Deus fala que Deus nunca coloca uma tentação maior do que aquela que a gente pode suportar. Só que a palavra fala isso para os filhos de Deus. Aquele que não é filho não consegue suportar as tentações porque ele não é servo de Cristo, ele é servo do pecado. Então o pecado domina e ele não consegue se libertar disso.
Se você não está conseguindo suportar uma tentação que está aparecendo na tua vida, é sinal de que você está sendo escravo do pecado. Em Romanos 6, versículo 16, está escrito: Não sabeis vós que a quem vos apresentais por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Quando você se submete ao erro, quando você aceita que o pecado entre na sua vida, quando você pratica alguma coisa pecaminosa, você está se submetendo ao pecado, você está obedecendo o pecado. E a partir do momento que você obedece o pecado, você se torna servo do pecado. Toda pessoa que está viciada, seja em coisas comuns ou até mesmo de forma espiritual, viciada no pecado, viciada no erro, toda pessoa que é viciada, ela só é viciada porque em algum momento ela obedeceu o pecado. Ela só é viciada porque em algum momento ela cedeu à tentação. Por isso, uma atitude muito pequena, uma decisão simples pode te aprisionar para o resto da vida. Como alguém pode ser liberto do pecado? Uma pessoa que já é escrava do pecado pode se libertar dele. Em João 8,36 está escrito: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente Jesus Cristo pode libertar. Somente o Filho pode libertar. O Filho de Deus. Perceba que está escrito Filho com F maiúsculo. Não é qualquer filho, é o Filho de Deus que nos liberta, é Jesus Cristo. E aqui fala de uma libertação verdadeira, verdadeiramente sereis livres, porque existem falsas libertações. Eu já vi muitas vezes, inclusive em alguns pacientes que eu atendi, muitas compulsões. A pessoa fica compulsiva, por exemplo, por comida. E daí ela para de comer, ela consegue vencer a compulsão por comida. Porém, essa compulsão por comida se torna uma compulsão por atividade física, se torna uma compulsão por jogo, se torna uma compulsão por compras. Então, existem pessoas que não são verdadeiramente livres. Elas tentam se livrar de um problema, mas elas não buscam essa liberdade no Filho. Elas não buscam essa liberdade em Cristo. Então, é uma falsa libertação. E existem falsas libertações, existem muitas pessoas que não estão livres e pensam que estão. Como nós seremos verdadeiramente livres do pecado? Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda libertação começa com arrependimento e pedido de perdão. Toda libertação. Cristo não apenas perdoa os nossos pecados, mas nos purifica de toda a injustiça. Imagina que uma pessoa está intoxicada por aquele vício de pecar. Não basta ela parar de pecar, porque se aquela toxina espiritual está na vida dela, ela vai continuar desejando pecado. Então, Cristo não apenas perdoa o pecado, mas também Ele nos limpa de toda a toxina espiritual que Ele deixa na nossa vida. Em Romanos 6, a partir do versículo 5, está escrito: Porque se formos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição, sabendo que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servamos mais ao pecado. Em Romanos 8, versículo 13, está escrito: Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aqui em Romanos 6, está falando que nós devemos ser plantados. E ser plantado faz referência ao batismo. Eu vou fazer um devocional logo sobre o batismo e vocês vão entender o que significa ser plantado. O batismo ele é uma referência clara da morte de Cristo. E quando a gente assume essa morte para nós também, a gente morre junto com Cristo para o pecado. E essa morte espiritual que a gente vive
mata o nosso corpo para o pecado. O corpo do pecado é desfeito, é como se nós ganhássemos um novo corpo. A palavra fala que para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Quando a gente se batiza realmente, verdadeiramente, e assume essa morte de Cristo, nós temos a capacidade de vencer o pecado. Nós temos a capacidade de não nos submetermos a ele novamente, de vivermos pela fé. E isso é algo espiritual. Aqui em Romanos 8 fala que pelo Espírito mortificardes as obras do corpo. O Espírito Santo mortifica as obras do corpo. Então, espiritualmente, o pecado se desfaz, o pecado perde o domínio sobre nós, o pecado para de fazer parte da nossa vida e do nosso corpo, se nós nos mantivermos em obediência a Deus. Em Romanos 6, versículo 22, está escrito: Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. Em 1 Coríntios 6,20 está escrito: Porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Quando nós fomos libertados do pecado, nós fomos feitos servos de Deus. Então nós paramos de ser servos do pecado para nos tornarmos servos de Deus. Ou seja, você sempre vai ser servo, mas você precisa escolher se você quer ser servo do pecado ou de Deus. O homem em si não pode ser liberto, o homem em si mesmo não tem liberdade. Nós sempre dependemos de algo a mais do que nós, porque o mundo espiritual está muito acima da nossa compreensão. Em 1 Coríntios explica como que nós fomos feitos servos de Deus e o que deu autoridade para que Deus fosse o nosso dono, para que Deus nos libertasse do pecado. Está escrito que nós fomos comprados por Ele. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, nós fomos comprados pelo sacrifício de Cristo. Cristo se sacrificou por nós e Ele pagou o preço que era necessário para que nós fôssemos libertos. Agora imagina que você já se arrependeu, já se batizou, já foi limpo do pecado, purificado, é servo de Deus. Como que você deve continuar agindo na sua vida? Em Gálatas 5, versículo 1 está escrito: Para a liberdade Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Uma pessoa que foi liberta do pecado pode cair novamente no pecado e se tornar escrava do pecado de novo, se ela não permanecer firme. Se você pecar de novo, você se torna escravo do pecado de novo. Se você permanecer no pecado de novo, você se torna escravo do pecado de novo. Quando a gente se batiza, quando a gente aceita Cristo, quando a gente resolve mudar de vida e somos convencidos dos nossos pecados pelo Espírito Santo, a gente começa a viver uma nova vida. E a gente deve viver essa vida em obediência. Se em algum momento você decidir voltar atrás, tudo que você recebeu de Cristo será perdido, porque você vai abandonar a sua vida com Cristo e voltar à sua antiga vida de escravidão. Então, ser escravo do pecado, a partir do momento em que você já foi liberto, é uma escolha sua. Se você escolheu retornar ao pecado, se você escolheu cair em pecado de novo, isso é uma responsabilidade sua. É claro que Cristo pode te libertar sempre, mas é necessário que exista um arrependimento genuíno e verdadeiro para isso acontecer. Esse foi o nosso devocional da playlist Batalha Espiritual. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Cada vez que você reage, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e mostra para mais pessoas. Assim você também estará evangelizando aqui no YouTube. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.